Fala, Mini Custom, beleza? Ó, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma customização que eu comecei a fazer. Provavelmente eu vou levar ela pra algum concurso, tá? E são duas miniaturas que eu já mostrei aqui no canal. Eu só juntei elas e vamos ver o que vai sair. Bom, aqui tá a nossa bagunça, tá? Essa miniatura aqui é a Kombi da Maisto, tá vendo? Então eu peguei essa parte de cima, porque eu tinha essa parte de baixo aqui de outra, que ela já estava sem tinta e já estava aqui para usar um bom tempo. Como eu já falei para vocês, eu acabo comprando sempre mais de uma unidade da mesma miniatura quando eu encontro, tá? E aí eu resolvi cortar essa miniatura para fazer um teste. Eu gostei do corte e acabei usando essa daqui mesmo. Então vai sobrar essa base de Kombi aqui, que a gente vai deixar do lado. Aí eu já mostrei para vocês aquela majorette, né, que eu tinha comprado na nossa caça. E eu não sabia muito bem o que fazer. Eu percebi aqui, assim, olhando, que ela tinha essa parte traseira aqui bem sem graça, sem nada. E aí eu pensei, por que não fazer um trailer de Kombi, né? Eu já vi alguns projetos parecidos e aí resolvi testar. Então ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Aqui eu cortei uma parte, né, para poder encaixar e já fiz o furo aqui, beleza? Então vai ficar mais ou menos assim o nosso projetinho. Vai ser uma Kombi puxando um trailer de Kombi. Eu ia fazer um outro esquema de abrir a porta, mas para testar eu acho que vai compensar fazer assim um primeiro. Se a gente gostar, a gente pode até tentar fazer mais um projeto, só que aí dessa vez com a abertura da porta do trailer. Então basicamente vai ficar assim. A gente já fez o recorte necessário. Aí aqui, ó, eu já deixei essa parte de plástico para fechar aqui o corte. Escrevi baixo aqui para poder, quando eu desencaixar, saber qual que é o lado certo. Porque a gente precisa acertar aqui, ó, essa parte aqui. Então vai precisar lixar. E como aqui também é plástico, se eu lixar ele direto, vai acabar comendo aqui também o plástico e estragando a nossa customização. Então eu sempre faço isso, eu marco e aí depois eu tiro para poder fazer sem estragar a base, tá? Aqui a mesma coisa, só que como é metal, eu já colei, tá, essa peça aqui, e a gente agora vai acertar, né, a lixa, tudo que ficou sobrando, tá? Essa daqui é a base também já tá cortada, tá? E aí, ó, encaixou perfeito. Agora a gente só precisa lixar para tirar esse excesso aqui, que aí depois é só a gente começar a fazer o nosso processo de pintura. Com essa daqui eu já desmontei ela, tá? E assim veio o interior. Então é só uma pecinha que encaixa aqui, ó, tá vendo? Que forma a parte interna. Essa aqui, esse bagageiro, ele é preso, tá vendo? Foi feito com plástico e aí esquentaram o plástico e fizeram aqui essa parte para que o bagageiro não saia com facilidade. A gente vai tirar isso aqui também e aí eu já mostro isso para vocês. Fiquei devendo também mostrar como funciona aquela questão da suspensão das miniaturas da Majorette, tá? E não tem segredo. Na verdade, eles têm aqui essa peça de metal que segura o eixo, tá vendo? E aí, quando você sobe essa peça, ela tem um joguinho, que é o que faz parecer ter uma suspensão. Então a Majorette usa muito dessa técnica, tá? Todas as miniaturas que eu já abri da Majorette, elas são feitas dessa forma e fica uma estratégia muito legal para justamente parecer que tem, né, esse jogo de suspensão, uma forma bem simples e barata de fazer. Beleza? Então vamos continuar o processo. Agora a gente vai tirar o bagageiro, vai tirar, né, esses vidrinhos aqui, começar a tirar a tinta para poder trocar a pintura, tá? Ainda vou fazer algumas coisas aqui porque vai ficar sobrando um espaço, tá vendo, ó, entre uma e outra, e eu já tenho uma ideia para a gente colocar alguma coisinha aqui para poder diminuir, né, esse espaço, entre aspas, vago que essa miniatura tem.
Então, é basicamente isso, o nosso vidrinho, tá vendo? Ele já vem aqui, ó, com farolzinho, tá? A miniatura, ela vai ficar assim, com esses dois furos aqui em cima, né? Por causa desse bagageiro. E esse bagageiro, ele é muito feio. Então eu tô pensando em refazer, né? Colocar um bagageiro feito à mão, que provavelmente vai dar um acabamento muito melhor do que isso aqui. Beleza? Então agora a gente vai tirar a tinta. Eu vou mostrar para vocês um outro jeito de tirar a tinta, que é mais fácil e acaba ficando melhor, porque assim você evita qualquer reação entre primer e tinta, dependendo do primer que você tem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a pintura original como um primer, porque essas pinturas, elas são eletromagnéticas, então elas fixam muito bem no metal. E aí quando a gente joga uma tinta por cima, ela também fica legal. Só que qual que é o problema? Existe uma camada lisa e bem fina de verniz, tá? Por mais que não pareça, existe. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai quebrar esse verniz que existe para poder usar só a tinta, tá? E aí, com uma lixa bem fina, a gente começa a passar com bastante calma e cuidado em todas as partes da miniatura, para a gente poder quebrar esse verniz, tá? E aí a gente vem fazendo aqui assim, bem tranquilo, com bastante calma, para não tirar a tinta, tá? E lembra, é uma camada muito fina, então não precisa fazer força e nem ficar muito tempo fazendo isso em cima do mesmo lugar, senão corre o risco de você tirar a pintura. Aqui a gente vai fazer toda essa parte de fora da peça que vem aqui embaixo, tá? Eu já marquei e tirei o excesso com uma tesoura, porque isso aqui é super fácil de cortar. Agora a gente precisa lixar e deixar sem essa parte preta aqui, porque aí vai ficar exatamente do tamanho necessário. E assim ficou, ó. Tem mais um pouquinho aqui pra gente acertar. E aí já tá pronto, né, a nossa parte que vai fechar aqui a carroceria. Ó, voltamos aqui, tá? Eu aproveitei e eu já fiz a pintura das duas partes da nossa composição, tá? Então eu pintei ela em duas cores, uma nesse rosa, alguma coisa nesse sentido, e aqui pela câmera parece um branco, mas ele não é branco, tá? Ele tem um leve tom de verde, e aí eu fiz a pintura aqui em dois tons, tanto da parte que vai ser a nossa parte da frente, quanto o que vai ser a nossa parte de trás, tá? E aí eu tô fazendo à mão aqui um bagageiro. Esse bagageiro ele é maior, tá? Para poder ficar na nossa parte de trás, mas também eu vou fazer um bagageiro aqui para colocar na nossa parte da frente. Eu tô usando essa fita adesiva e palito de dente. Por que da fita adesiva? Para poder colar elas alinhadas, e aí depois eu uso, né, uma Tech Bond, Super Bonder, enfim, uma cola instantânea para poder fazer a junção dos palitos, tá? Deixo secar aqui, e aí depois que ele já tá seco, ó, fica fácil de tirar essa fita, e aí a gente já tem aqui a primeira etapa do nosso bagageiro, tá? A segunda etapa é a gente tirar a medida aqui, tá vendo, ó? E cortar o excesso. Depois que cortou, a gente lixa e aí cola aqui embaixo também um pedaço de clips, tá? Um de cada lado, para poder fazer aqui essa parte que fica embaixo, tá? E aí, para esses dois bagageiros, eu tô separando algumas peças aqui. Um vai ser esse saquinho de lixo aqui, que eu fiz à mão. E aí eu tenho dois engradados feitos em impressora 3D
E tenho 2 barris aqui também feitos em impressora 3D. Finalizei aqui toda a parte de detalhamento e da sujeira das miniaturas, tá? Então, uma ficou assim, tá vendo? Esse aspecto mais de sujo, de abandonado. E a outra parte também, tá? No mesmo esquema. Também detalhadinho e com esse aspecto de sujeira. Só que aí, o que falta fazer aqui? Ainda precisa colocar as rodas, tá? E fazer uma sujeira nelas, obviamente. Então, vão ser 6 dessa daqui, porque eu vou usar igual, tá? Nas duas partes. Eu vou fazer um mini diorama para poder colocar, tá? Com a caixinha. E eu vou utilizar esse circuito aqui de LED. Isso aqui eu peguei de uma outra miniatura, que é uma miniatura 1x32, então isso aqui seriam os faróis, tá? Aqui são 2 LEDs vermelhos e aqui 2 LEDs brancos. Só que o que eu vou fazer? Eu vou acabar utilizando um LED branco só e o sistema aqui, porque ele tem um esquema de piscar o LED. E aí isso daqui vai dar um efeito legal na ideia que eu tenho para poder montar esse diorama. Eu estou finalizando aqui algumas coisas desse diorama e aí eu já mostro para vocês o resultado. No fim, a miniatura ficou assim, tá vendo? Ó, uma presa na outra, com esse efeito envelhecido, tá? E o verniz fosco. Eu fiz aqui esse bagageiro com clips e coloquei só um engradado, tá? Fiz também aqui a sujeira nas rodas, tá? E aí, esse daqui é o nosso resultado final da miniatura. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o diorama, tá? Então, eu usei aqui uma base que é para miniatura na escala 1:43, porque é uma base maior e aí eu consigo ter espaço para criar um pouco de um cenário, tá? E como aqui são 2 miniaturas juntas, de qualquer forma eu precisaria de uma base maior. Então eu utilizei aqui palito de sorvete para fazer essa caixa, tá? Essa peça aqui e a parede, elas são de um outro diorama, que na verdade ele é uma placa de MDF já recortado, tá? Que aí eu vou deixar o link do Edu aqui na descrição, ele que vende. O resto, né, eu fiz tudo à mão. Então, aqui atrás tem um vidro, tá? Esse vidro ele é uma película de celular. Aqui é palito de sorvete. E aqui em cima essa cobertura, ela é de uma garrafa de refrigerante, tá? Então, ó, eu cortei aqui para poder usar, tá? E foi o que eu falei, eu fiz a instalação do LED. Aqui por baixo a gente tem para poder trocar a bateria e a fiação, ela fica aqui dentro, mas ela também passa aqui por trás, tá? Até chegar aqui em cima. E aí, para poder ativar, né, a gente tem aqui, ó, esse buraco, tá? Como é que faz? Eu fiz também, né, uma plaquinha aqui para poder encaixar, né, e ficar com esse aviso aqui de empurre, né? Então aí eu vou mostrar aqui que tá com a luz, mas você aperta e acende o LED, tá? E aí esse daqui é o nosso cenário final. Tá vendo? Então, aí agora falta só prender a miniatura na base para poder deixar ela aqui fixa. E ele ficou assim, tá? Aí agora eu vou apagar, né, a luz aqui, para poder mostrar como é que... Tá vendo? Então ela fica aqui iluminando e no final ela dá uma piscada e finaliza.
Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Aqui é um pouquinho diferente, onde eu mostro eu fazendo, né, toda a parte da customização, de começo ao fim, dentro do mesmo vídeo. Se vocês preferem dessa forma, deixe aqui nos comentários, e aí as próximas customizações que eu fizer, eu gravo nesse formato, tá? Essa miniatura, ela vai participar de um concurso no evento do Jabaquara. Só que o vídeo do concurso, ele já foi postado antes deste vídeo aqui. Eu espero também que a gente possa trazer o troféu, e aí se a gente trouxe o troféu, aí eu vou mostrar para vocês, tá, num outro vídeo mais pra frente. Então, agradeço por ter assistido até aqui, não esquece, se inscreve aí, tá? Já vai deixando o seu like e compartilha esse vídeo para todo mundo que você sabe que gosta de miniatura. Vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Valeu!